Olá, ser de luz e paz, que acompanha o canal Gilberto Girardon Felicidade Autêntica. Hoje vamos falar neste vídeo a respeito da nossa saúde financeira. Você deve ter escutado seguidamente o seguinte chavão: o dinheiro não traz felicidade. Sabemos que a nossa felicidade está ligada às coisas simples que nos propomos a fazer no dia a dia. Mas precisamos nos dar conta de que precisamos ganhar dinheiro o suficiente para cumprir as nossas necessidades básicas. Sônia Lyubomirsky, em seu livro A Ciência da Felicidade, ela traz uma informação bem interessante, onde ela diz que esse estudo foi realizado nos Estados Unidos e ela diz que se eu não consigo suprir com os ganhos que eu tenho, suprir as minhas necessidades básicas, eu vou ser infeliz. E nesse estudo ficou comprovado que o ganho necessário seria em torno de $40 mil anuais. $40 mil anuais. A partir de que você tem um ganho de $40 mil anuais e que você consegue suprir as suas necessidades básicas, se você ganhar 500 ou 600 mil dólares por ano, isto não vai aumentar proporcionalmente a sua felicidade. Sabemos que a falta de dinheiro, ela causa enormes preocupações no nosso dia a dia. E a nossa vida financeira está muito relacionada com a nossa saúde mental, pois o nosso equilíbrio financeiro, o ganho suficiente para cumprir com as nossas necessidades básicas, ele é basilar para que possamos viver em plenitude. Eu gosto muito da psicóloga Patrícia Simão, ela traz algumas informações bem legais sobre essas coisas. Basicamente, ela nos diz que os problemas financeiros eles acabam gerando uma série de doenças e também eles fazem com que o nosso estresse vá lá em cima, aumentem muito o nosso estresse. Então, quando isso acontece, quando estamos muito estressados ou quando trazemos alguma doença física gerada por essa situação toda, os nossos relacionamentos pessoais e profissionais eles são profundamente afetados. E em tudo isso começa a acontecer um baixo rendimento com cada um de nós naquilo que nos propomos a fazer, porque vivemos sempre preocupados em como fazer para ganhar o suficiente e pagar as nossas contas que muitas vezes ultrapassam aquilo que estamos ganhando. E começamos a culpar o salário, começamos a culpar o patrão, começamos a culpar o governo pela nossa situação. E não nos damos conta de que essa situação de endividamento que acabamos vivendo foi gerada por ações que nós mesmos tomamos, por atitudes nossas e que nos levaram a este desequilíbrio. E começamos a transferir a responsabilidade para não nos doer tanto. Porque é muito mais fácil também dizermos que a solução dos nossos problemas está lá fora e não está dentro das atitudes que devemos tomar e muitas vezes não temos a coragem. Precisamos salvaguardar a nossa saúde física e saúde mental. Porque quando entramos em desequilíbrio, isto muitas vezes nos leva a gastos inoportunos, gastos não planejados. E tudo isso, é claro, leva a um endividamento. Então, precisamos nos dar conta das situações, precisamos ver o que estamos fazendo. E quando estamos endividados, o que acontece? Nós acabamos correndo na busca de empréstimos. Vamos buscar empréstimos em bancos, vamos buscar empréstimos na rua. Isso é normal acontecer. Aquelas pessoas que estão dando dinheiro a juro, né?
Nos socorremos do cheque especial. Usamos o cartão de crédito, onde os juros são exorbitantes. Corremos para financeiras de alto custo. E muitas vezes, gente, começamos a abrir contas em vários bancos e sacamos o dinheiro do cheque especial de um banco para cobrir o outro. E isso nos coloca numa roda viva e numa situação que não sabemos mais o que fazer depois de um determinado ponto. Esta situação acaba fazendo parte da nossa vida e acaba nos incomodando muito. Patrícia Simão, também ela destaca que os aspectos da nossa vida financeira são uma forma de expressarmos os nossos sentimentos positivos ou negativos. Muitas vezes, e isso aconteceu comigo, quando eu estava muito eufórico, eu acabava gastando bastante, extrapolando aquilo que eu podia. Ou quando eu estava vivendo momentos negativos, também gastava. Por quê? Porque o ato de comprar, ele acaba nos dando prazer. E naquela busca pelo prazer momentâneo, acabávamos fazendo compras que no outro dia acabavam nos gerando dor e incômodo, pois sabíamos que nós não tínhamos condições de pagar aquilo, ou que aquilo seria muito difícil para um pagamento futuro. Usar o dinheiro hoje é mais do que uma questão matemática. Certamente, ela é uma maneira de nos comportarmos, expressar os nossos valores, expressar as nossas crenças, os nossos conflitos e até mesmo o nosso processo psicológico. Se deixarmos as emoções agir em nossa vida financeira, em determinados momentos, vamos começar a agir com avareza, ou seja, apenas nos preocuparmos em economizar, em juntar dinheiro, nos tornando pessoas até de difícil trato. Ou também podemos nos tornar perdulários, ou seja, pessoas que acabam gastando demais e acabando por estourar os limites financeiros. Gente, isso que eu estou comentando com vocês, eu já passei na minha vida. E hoje, graças a Deus e graças a algumas atitudes que eu tomei, eu tenho uma vida financeira equilibrada. Utilizei alguns artifícios que me ajudaram muito. E o primeiro deles foi cuidar do meu orçamento. Eu comecei a ter uma visão, ou procurar ter uma visão real das minhas necessidades, daquilo que realmente era importante para mim. E ver também qual era os meus gastos e as minhas receitas. E eu me dei conta que receita, na verdade, eu tinha era o meu salário. E os gastos estavam muito pulverizados. Nesta situação, eu identifiquei as fontes de despesa para que eu conseguisse fazer ajustes. Não houve jeito se não fosse cortar na carne algumas despesas que não eram tão necessárias assim. E muito importante foi listar tudo isso. E listar desde as pequenas despesas, aquele cafezinho extra, a carne para um churrasco do final de semana, que acabavam sendo todos os fins de semana, né? E hoje em dia já não acontece assim. Então, é importante que a gente liste as despesas para a gente se dar conta de onde está indo o nosso dinheiro. Se realmente vale a pena eu gastar naquilo. Ou eu posso diminuir isto. Não estou dizendo para vocês que deixem de ir num churrasco, fazer uma festa. Não, não é isto. Mas eu preciso ver o quanto eu estou gastando nisto. E dar muita atenção para o quanto eu ganho e para quanto eu estou gastando no final do mês. Esta conta ela precisa fechar. Aquilo que eu ganho não pode ser menos do que eu estou gastando. Numa situação dessas, eu estou me endividando. E é muito importante e é muito legal que no momento que você vai analisar seus ganhos e seu custo mensal, que lá no final sobre uma quantia
por pequena que seja, para que você consiga fazer uma poupança. Não interessa o tamanho, é importante que a gente troque o padrão de consumir pelo prazer de poupar. Hoje eu descobri que poupar me dá tanto prazer quanto eu tinha na época em que eu gastava em demasia. O prazer é o mesmo. Então, há uma mudança no nosso comportamento e a nossa mente aceita isso tranquilamente. Ela gosta de prazer. Quando eu mudo o meu foco, ela vai me acompanhar. Experimente. Isto provavelmente vai lhe fazer muito bem. Se tudo que falei faz sentido para você, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho e receba toda semana novos vídeos. Também é importante que a gente faça o planejamento das nossas despesas. Há muitas pessoas que em determinado momento elas começam a fazer dívidas e mais dívidas quando estão atingindo o equilíbrio. E é claro, isso as afasta de uma situação que estava começando a ficar legal. Com a ajuda do planejamento, você pode também planificar aquilo que você quer, planificar os seus desejos, aquilo que você busca, e determinar um tempo para cada uma dessas metas. Porque nós sabemos hoje, se você pensar um pouco, que eu não consigo as coisas no momento que eu quero. Tudo tem um tempo. E esse tempo, que eu chamo de tempo de Deus, o tempo que você quiser, como você quiser chamar, ele se faz necessário. Porque todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu almejo, eu preciso trabalhar até chegar lá. Depois que você tem o seu orçamento já equilibrado, quite suas dívidas. Analise seus débitos e esforce para saldá-los. Como eu já falei anteriormente, muitas vezes as pessoas começam a chegar no equilíbrio e, em vez de saldar as contas antigas, começam a fazer novas contas. Então é claro que você de novo vai resbalar para uma situação ruim. E o importante de você saldar as suas dívidas é o alívio e o bem-estar que você irá sentir. Porque quando você recupera seu crédito, quando você recupera o autorrespeito, você também irá recuperar o respeito das outras pessoas. Pois ninguém é responsável por pagar as suas contas ou ninguém merece ficar aguardando a sua boa vontade para pagá-los. Tenha um objetivo específico. Você quer trocar de casa? Você quer comprar um carro novo? Você quer fazer uma viagem? Você quer melhorar seus conhecimentos? Tudo isso tem custo. E você precisa se organizar para que estas coisas aconteçam. Toda vez que eu tenho um objetivo definido, eu tenho força para não desistir no meio do processo. Então, tenha objetivos. Determine aquilo que você quer para a sua vida. E parta para a sua realização. Comentando isso com vocês, eu estou me lembrando de uma época na minha vida em que eu tinha alguns objetivos e eram específicos. Mas eu, em determinados momentos, começava a fazer pequenas prestações. Ia numa loja, comprava um par de sapato. Vou pagar em 4 vezes. Uma outra loja, comprava uma camisa nova. Vou pagar em 5 vezes. Quando eu me dava conta, essas pequenas prestações acabavam consumindo com o meu salário do mês. Por quê? Porque eu estava fazendo compras, estava fazendo gastos que pareciam tão pequenos, mas que no final refletia praticamente o meu salário. E é claro que eu nesse meio acabava me perdendo
naquilo que eu realmente queria para a minha vida. E quando chegava ao final do ano e eu não conseguia fazer aquela viagem que eu gostaria de ter feito, eu não conseguia trocar o meu carro, ou eu mesmo não conseguia fazer uma pequena reforma na minha casa, eu ficava revoltado com isto. E não me dava conta de que o meu procedimento é que estava me levando a chegar a esta situação. Aproveitando, nós falamos lá atrás que acabamos entrando no cheque expresso, fazendo empréstimos pessoais de alto custo. E eu me lembrei agora que numa época, só de juro, eu pagava 12% do meu salário. Imaginem que situação. Se eu conseguisse economizar 12% do meu salário, no final do ano eu iria conseguir fazer uma série de coisas. Talvez não tudo o que eu queria, mas um monte de coisa. Então precisamos nos dar conta disto. Vamos cuidar daquilo que estamos gastando. Foque na temporalidade. A falta de dinheiro, ela é reversível. Ela não é eterna, desde que eu busque este equilíbrio. E quando eu acredito nisso, a minha mente também passa a acreditar e as ações que eu vou tomar vão levar para que eu consiga resolver todos esses problemas. Vamos evitar aqueles gastos compulsivos que nós fizemos às vezes para compensar a nossa ansiedade e outros sentimentos compulsivos, né? Muitas vezes estamos ansiosos e não sabemos até o que fazer e acabamos fazendo compra para nos acalmar. Só que isto é momentâneo. No outro dia, dentro de 2 dias, nós estamos vivendo de novo a mesma situação. E o nosso cérebro, para acalmar, vai pedir que nós retornem às compras. E aonde vamos chegar? Vamos nos dar conta disso. Compulsivamente? Não. As emoções não devem nos dominar nestes momentos. Respira. Coloque o seu orçamento no papel, liste as possibilidades que você tem para cuidar da sua situação financeira. Nunca conte com aquele dinheirinho extra que talvez entre. Olha, eu vou dizer para vocês, este dinheirinho normalmente não vem. E nós acabamos fazendo contas que não vamos conseguir pagar. Elimine as suas dívidas e gastos com supérfluos, né? Em muitas situações, nós acabamos comprando coisas que nem vamos utilizar. Não pensamos naquilo que vamos comprar. Não vamos utilizar para quê? Colocarmos mais uma tralha dentro de casa. Vamos verificar se aquilo que eu estou comprando é realmente importante para mim. E antes de fazer novas dívidas, elimine as dívidas anteriores. Itens desnecessários, nunca mais. E é claro, gente, que às vezes a gente deseja comprar alguma coisa e não tem problema nenhum. Vá lá, compre, se isso lhe faz bem. Mas sempre dentro do seu orçamento. Tenha um seguro ou uma poupança. Quando eu tenho seguro, uma poupança, isso pode aliviar as pressões e preocupações futuras que a nossa mente pode estar já trabalhando. Pois nós estamos vivendo hoje num tempo muito inseguro, onde os ganhos e as relações de trabalho são muito voláteis. Imaginem, ou vamos recordar, esses 2 últimos anos que estamos vivendo. Foram anos de muita dificuldade econômica. E aquele que tinha uma poupança ou tinha um seguro, ele conseguiu ou está conseguindo superar tudo isto com muito mais tranquilidade, com muito paz de espírito, né? Então isso são coisas importantes e muitas vezes nós não damos bola para isso, né? Não damos bola para isso. Há pouco estávamos falando sobre uma das coisas importantes para a nossa saúde financeira, que é eliminar as dívidas antigas antes de fazer novas despesas.
Isto vem da seguinte ideia: nós acabamos nos tornando escravos dos nossos hábitos. Tem pessoas cuja vida é um eterno começar e não terminar. Começa um novo curso, não termina. Começa a construção de uma casa, não termina. Começa a leitura de um novo livro, não termina. Isso nós chamamos de falta de foco. É um eterno começar e não terminar. O que eu quero dizer com isto? Com isso eu quero dizer que toda vez que nós começamos a fazer dívidas antes de quitar as anteriores, nós acabamos transformando isto também num hábito, ou seja, criamos o hábito de não pagar contas. E isso vai nos trazer certamente muitos desgostos e dores, porque além de perdermos o crédito, perdemos também o autorrespeito, que é mais importante do que o próprio respeito que os outros têm por nós mesmos. É neste momento que a nossa saúde financeira e mental são pilares para a nossa qualidade de vida. Uma não atinge o equilíbrio sem que a outra esteja equilibrada. Se tudo que falei faz sentido para você, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho e receba toda semana novos vídeos.